Boa noite, musas maravilhosas! Sejam bem-vindas! Espero que vocês estejam todas muito bem para a nossa conversa de hoje. Olha, é muito importante contar com a presença de vocês. Eu estou aqui esperando vocês chegarem. Estou aqui pensando, né? Quantas possibilidades aí a gente acaba tendo quando a gente vai trocando ideia, batendo esse papo. E aí, gente, eu queria falar pra vocês uma coisa que eu, na verdade, não sei o que está acontecendo. Já fiz todos os testes lá no nosso YouTube. Tava super funcionando. E aí, na hora do vamos ver, não foi de novo. Mas tudo bem. Já falei que eu não vou me estressar com isso. Uma hora vai, hein? E olha que foram testes, reunião, um monte de coisa em cima. Mas tá tudo certo. Hoje, inclusive, eu estou aqui com uma questão aí de luz. Não estou no meu cenário habitual. Muitas coisas aconteceram essa semana. Então, eu quero pedir aí para vocês essa paciência e abrir esse espaço para essa conversa. Na verdade, eu nem vou ficar tão, assim, mexida com isso, porque a live de hoje, ela traz exatamente uma questão muito humana, que eu tava querendo falar com vocês, já tinha um tempo, e aí fui pensando quando eu poderia fazer isso, para que isso ficasse, não sabia nem, na verdade, se isso ia ser algo que vocês gostariam de saber, que seria interessante partilhar. Mas eu fiquei pensando e cheguei à conclusão de que, poxa, eu venho aqui, eu troco muito com vocês, a gente fala de várias coisas que fazem muito sentido na nossa vida e eu não poderia deixar de explicar como é que isso funciona para mim, né? Onde isso toca, como isso vai ali funcionando. Então, quando eu sugeri aí o tema dessa live, né, que é abrindo baús, foi uma forma que eu pensei de como trazer para vocês um pouco das ferramentas e das coisas que eu fui passando, né, no decorrer do tempo e que acabou me trazendo aí novas possibilidades. Ai, deixa eu ver se eu consigo, se assim fica um pouquinho melhor a minha luz, talvez um pouco. E aí, por isso, aqui estamos. Então, hoje nós não temos convidadas, nós temos convidadas a partir na semana que vem. Vamos ter uma convidada. E a outra também, convidada super especial. Vamos lá? Uma coisa que eu achei assim, super importante, né? Cada vez que eu paro para pensar sobre as coisas que eu quero falar, como a gente vai abordando esses assuntos, eu penso em questões que têm muito a ver com coisas que eu passei, que eu superei, que eu fui achando formas de melhorar e do quanto isso de alguma forma pode impactar, ajudar você ou qualquer outra mulher que você conheça, né? Então eu acho que é desse lugar assim que eu gosto de conversar, que eu venho sempre bater esse papo com vocês. Então, já comentei aqui até de forma muito rápida, né? Eu tenho 41 anos, vou fazer 42 daqui uns dias. Eu me divorciei aos 33. Eu casei com 28 e eu entrei nessa relação aos 26. E aí,
eu passei por um processo que muitas mulheres já passaram, talvez nem chegaram ao casamento, ou outras ainda vivem, né, nessa relação ou foram para esse tipo de situação. Eu lembro que quando eu conheci o meu ex-marido, eu tinha passado por uma relação há um tempo já que tinha me destruído emocionalmente. Uma pessoa que trouxe para mim um fato que eu nunca tinha parado para pensar, né? Eu nunca fui uma pessoa que tivesse o corpo dentro de um padrão socialmente aceito desde a adolescência e, e nunca tive neura com isso, muito sério assim, tipo, não tinha mesmo, eu sempre fui muito resolvida com isso, né? Eu sempre tive seios muito grandes e, e por volta dos 14, 15 anos, né, de tantas pessoas falarem, de sentir essa diferença, eu até busquei para fazer uma cirurgia de redução de mama, quando o médico falou assim, olha, acho que você ainda é muito jovem e fazer essa cirurgia agora, pode ser que daqui a um tempo você tenha que fazer de novo, além de ser um risco. E aí eu pensei e falei, não, vou deixar para depois. E aí não fiz a cirurgia de redução de mama e encontrei na minha vida um fotógrafo que foi imprescindível para essa fase. Quando ele falou para mim assim, mas por que você esconde, né? Porque eu usava roupa sempre muito larga, tipo, blusa em cima de blusa, né? Um calor danado, eu meio que coberta. E aí eu falei assim, porque chama muita atenção, e aí eu não gosto. E que, na verdade, não era nenhuma coisa que eu não gostava. Sempre incomodava os outros. Porque eu, de fato, quando eu penso da forma que eu olhava pro meu corpo, aquilo não era um problema. E eu tava indo, inclusive, fazer pelo motivo errado. E aí, por conta dessa sessão de fotos, eu me transformei, eu me senti representada ali naquele momento onde eu me empoderei e falei, sim, esse é meu corpo. Sim, como é bom poder usar ele de uma forma que eu me sinta confortável dentro dele, porque assim sou eu. E sempre fui vivendo ali nesse mundo e entrando e saindo de dietas aí loucas e absurdas, até porque por não estar dentro, né, de um padrão socialmente aceito. Eu inclusive descobri, já mais velha, que era só mesmo uma questão de padrão social, porque de fato mesmo eu fui lidar com a obesidade já muito adulta. Mas eu não enxergava isso, né? Então era sempre aquela história do, tô querendo perder uns quilinhos. E aí nesse universo que eu fui ali levando e sempre de alguma forma, não posso reclamar, os meus pais sempre foram muito positivos com essa questão de ajudar a trabalhar a autoestima, né? Valorizaram muitas coisas e, tipo, isso, corpo nunca tinha sido uma questão, até que em uma relação a pessoa questionou sobre o meu corpo, né? Meio que disse que assim, gostava de mim, mas tinha vergonha de me apresentar para os amigos porque eu era chamava de gordinha ou fofinha. Por isso que eu falo que a gente tem que sempre repensar isso, porque gorda não é palavrão e fofo é almofada. E aí daquilo assim, que ninguém nunca tinha me rejeitado, né, ou me colocado naquele lugar, era só uma questão de eu tentar caber ali na sociedade. Eu fiz uma dieta maluca e eu emagreci, sei lá, 40 quilos em 3 meses. E fui inclusive mostrar para essa pessoa, né, que eu era capaz de fazer. Mas tudo que eu fui capaz foi de destruir meu metabolismo aos 20 e poucos anos de idade, fazendo uma dieta extremamente radical e sofrendo muito. E eu não sofri pela dieta, eu sofri pela forma com que eu encarei aquilo. Então, dentro desse processo todo, eu já comecei a duvidar de mim. E já comecei a duvidar se eu realmente poderia ser amada por alguém tendo aquele corpo, mesmo tendo emagrecido 40 quilos. E eu não reconhecia, eu não conseguia ver, né? Fui criando ali outros distúrbios, inclusive numa
oportunidade futura e eu vou falar um pouco sobre isso. E aí dentro desse relato de tudo que tinha acontecido, eu fui ficando fragilizada com algumas questões, fora outras questões que eu não tinha resolvido de infância, de adolescência, com questões de afeto. E de repente, aparece uma pessoa que diz pra mim, vamos namorar, eu não fico. Eu namorei. E depois de um tempo ele disse, a gente vai casar, porque eu não começo uma relação se não for pra isso. E aí eu pensei, que mal tem, né? Se eu já tô com essa pessoa, a gente já vai ter aonde morar. Eu queria sair da casa dos meus pais, porque eu já achava que estava perto da hora disso acontecer. E eu virei minha vida de cabeça para baixo, literalmente. Mesmo sendo questionada, né, pelas pessoas que estavam ali próximas, se eu tinha certeza do que eu queria fazer. E embora eu não tivesse certeza sobre o casamento, a certeza que eu tinha é que eu queria aproveitar que alguém disse que me amava e que eu ia poder, então, sair de casa. Bem anos 20 isso, né? E aí nesse processo, o que foi mais interessante, assim, de observar já, né, passado anos na terapia, é que eu tava entrando numa relação extremamente abusiva, mas que eu achava que era extremamente saudável. Eu não conseguia enxergar e prestar atenção nas coisas que foram acontecendo no decorrer dos anos. Eu perdi meu brilho, eu perdi a minha essência. Então eu já sempre fui uma pessoa, né, que gosto de roupas coloridas, que gosto de fugir do básico, né? Meu guarda-roupa nunca foi um guarda-roupa preto e branco, assim. Então, de repente, eu fui me apagando para viver uma relação onde eu podia ser socialmente aceita e onde eu não precisaria mais, né, ter que ficar escutando coisas que eu tinha escutado de outras pessoas. Afinal de contas, eu já estava casada e aquela questão tinha sido resolvida. Mas não foi. E num processo bem doloroso que levou muito tempo até que tomasse a coragem, né, de sair para o fim daquilo e de alguma forma também não fui eu quem pediu, mas eu orei muito por isso, assim. Sei lá quantas vezes eu dobrei meu joelhinho e falava assim, Senhor, faça que aconteça o melhor. Eu não tinha força para sair daquilo, embora eu soubesse que era dali que eu precisava sair. Eu não queria voltar para casa dos meus pais, mas também não tinha muito como não ser isso. Não tinha outra forma disso acontecer. E eu voltei. E lá vamos reaprender de novo, né? Então foi um grande sacode da vida aí nesse processo. E por que eu tô, né, contando isso pra vocês, assim? Quando eu divorciei, voltei pra casa dos meus pais, eu só pensava que eu tinha fracassado. E tive um reforço bem positivo, né, por parte da minha mãe, dizendo que sim, realmente, eu não consigo segurar nem seu marido. Era uma pessoa excelente. Mas quem estava ali, né, todos os dias, vendo como aquela relação funcionava, era eu. E eu não tinha nem força para questionar, para dizer que sim ou se não. Eu saí do apartamento, eu entrei em várias questões que eu permiti entrar, na verdade, né, porque financeiramente ele me destruiu também, além de emocionalmente. E chegou uma hora que eu senti que eu precisava retomar quem eu era. Que aquilo não estava sendo bom,
que eu tinha que achar novos caminhos, novas possibilidades. E a terapia foi quem fez esse resgate, quem me tirou, né, daquele lugar e falou assim, vem cá, vamos ver que existem novas possibilidades. Mas eu fui para a terapia logo de cara? Não. Eu sabia que eu precisava? Sim. Até porque quem me ajudou a enxergar essa questão do relacionamento abusivo, né, tinha sido a terapia que eu tinha feito enquanto estava casada. E aí depois que eu separei, eu tinha acabado de perder o emprego quando dias depois ele pediu o divórcio. E aí eu achei que era melhor não manter a terapia, né, para economizar dinheiro. E na verdade só foi ponto ruim nesse caso, mas enfim. Mas como eu fui chegando nisso, né? Primeiro porque eu resolvi retomar quem eu era, qual era a minha essência. E aí eu fui me descobrindo. E fui buscando alternativas e mais informações. Eu tinha ficado 8 anos, né, no total, numa relação onde eu achava que era assim, né? Que a vida tinha parado ali. E aí eu fui entender aonde estava, né, ferido ali o meu feminino, qual era as minhas questões entre masculino e feminino, que também estavam bem distorcidas. Eu fui buscar essas questões de mitos e arquétipos que a psicologia traz e trabalha muito. E comecei, né, a prestar mais atenção naquilo que eu precisava mover e mudar. E aí, nesse caminho, que as coisas foram acontecendo, eu percebi que eu precisava voltar para a terapia. E junto com a terapia, eu também comecei a fazer um processo de desenvolvimento pessoal. Já tinha feito um pela questão de trabalho e aí decidi, além do profissional, fazer um pessoal para entender aonde eu precisava olhar mais para minha vida. O que eu precisava fazer além da terapia, né? Que era tirar, buscar esses traumas, essas situações, recuperar. Porque eu me sentia vivendo de novo, embora a sociedade cobre muito isso. Não sei se você que vai assistir esse vídeo aí depois conhece alguém ou se você já passou também por isso. Assim. Parece que quando uma mulher, principalmente jovem, se divorcia, as amigas casadas, parece que os maridos têm medo que elas andem com a sua amiga que acabou de divorciar, como se a gente tivesse uma espécie de magnetismo, né? Já que eu me divorciei, eu vou fazer a sua esposa também se divorciar. E isso talvez aconteça de forma até inconsciente, né? Porque vivemos aí numa sociedade baseada no patriarcado, né? E esse machismo é uma coisa que às vezes vai além, né? Do que a mulher realmente quer se descobrir. E aí eu tinha amigas que estavam no processo de ser mãe sola, outras casadas e ninguém na mesma situação. Então você tem que reaprender de novo. Você tem que reaprender. No meu caso que precisei, né? Voltei para casa dos meus pais. A entender que aquele espaço ele é coabitado e que você não é a dona daquele espaço, mas sim que você volta ali, né? Num lugar para receber essa ajuda, para que você consiga se reerguer. E confesso que por muitas vezes eu fiquei, mesmo estando ruim, porque já estava cômodo, e fui empurrando com a barriga, né? Sabe aquela história do procrastinar? Procrastinar é sempre essa grande questão. Então, musas, mulheres poderosas que aqui estão, o que eu quero dizer para vocês é que a gente nunca está sozinha. Quando eu comecei a buscar, né, essas terapias, esses grupos de estudo para falar sobre arquétipos, para falar sobre várias questões, e escutando a história de outras mulheres, foi que eu fui me fortalecendo e tendo a certeza de que eu estava no caminho certo.
de que era preciso curar mágoas, dores, traumas, tirar crenças limitantes. A gente vai falar sobre isso ainda esse mês. Então eu escolhi maio, que é o mês do meu aniversário, é o mês da minha revolução solar, aí mais uma volta em torno do sol, para abrir um pouco do meu coração e trazer nesse lugar de pessoa normal. Eu não tenho superpoderes, mas eu tenho uma bagagem de muitos traumas sendo resolvidos e de muitos estudos, de muitas questões aí que foram levantadas por mim, pelas minhas clientes dentro da sessão de fotos ali. E como uma grande estudiosa que sou, comecei a enveredar e estudar mais e buscar mais informação, buscando ferramentas. Nessas ferramentas de autoconhecimento que eu aplicava em mim, eu traduzia isso e fazia com as mulheres ali, antes da sessão ou pós-sessão, dependendo da situação, do que aconteceu, do que aquela mulher trazia ali. E eu tinha certeza, né? Eu falo que eu nunca vendi fotografia, eu sempre vendi experiência, porque o que se transforma, o que se faz na sessão, as fotos é só o benefício. Mas todo o autocuidado, o carinho, o acolhimento é o que faz aquilo fazer sentido, que faz com que aquilo te engrandeça, vamos dizer assim. E aí dentro dessas possibilidades, quando isso foi se desdobrando, eu falei, por que não? Por que não tá aqui, né? Transformar esse mundo aqui, desse perfil, para trocar com essas mulheres, para aprender, para dividir, para somar. Acho que enquanto mulher que se reconhece nesse lugar de ter, né, de ser uma formadora de opinião, até por formação acadêmica, já tinha esse lugar, depois lecionando e trabalhando com jovens, como fotógrafa, trabalhando com as mulheres, eu entendi que eu tinha esse espaço para poder falar e que eu tinha que usar ele de forma muito positiva. A gente vê ainda muita coisa absurda, principalmente, né, numa rede onde as pessoas estão sempre ligadas à questão de imagem. Então hoje, né, eu escolhi vir aqui, ó, de cara lavada, sem nada. Eu fiquei pensando, né, de madrugada eu acordei porque tinha tomado umas picadas no rosto. E aí eu falei, nossa, eu vou precisar fazer uma maquiagem que cubra. E tava lá, acordada porque tinha tomado a picada, passando pomada e assistindo tutorial de como cobrir a pele. E aí eu falei, não faz sentido. Se eu vou abrir os meus baús, inclusive eu vou abrir o da vaidade. Eu fiz essa semana, inclusive, um stories em que eu comentei com vocês sobre a questão da foto do meu RG, que eu fiquei extremamente mexida, de verdade, assim, de botar à prova se eu realmente não era aquela pessoa. É óbvio, eu sei que uma foto 3x4 dificilmente a gente vai ficar incrível. Mas a sensibilidade também de quem tirou, de perceber que não tinha ficado bom. E a questão ali foi muito mais que luz. Ela não teve sensibilidade. E para uma mulher, né, não ter essa sensibilidade com outra, eu tenho cada vez mais a certeza que eu preciso estar aqui. E que a gente realmente possa fazer isso, porque, poxa, não é legal. Desse lugar, assim. E eu fiquei mexida porque, é óbvio, né, a gente vai envelhecendo e eu sempre tive muita questão tranquila, assim, com isso. Eu achei que eu ia ter dificuldade quando eu fiz 30 e eu fiz 30 e foi tudo bem. E quando eu fiz 40, ok. Eu só fiquei triste porque eu fiz 40 na quarentena, logo no começo, né, em 2020. E eu imaginava que eu ia fazer um monte de coisa nos meus 40 anos. E eu tava em casa, brindando com meu pai. Que não deixou de ser especial, mas que foi bem diferente do que eu tinha planejado.
Então, quando eu olhei para aquela foto e eu só conseguia pensar, tipo, não sou eu, não é possível. Tô deformada. E depois eu pensei, será que eu sou assim e não tô me vendo? Será que eu tô fazendo distorção de imagem mais de uma vez? E aí, né, depois de uma noite, sim, de sono, de colocar a cabeça no lugar e de olhar para aquilo, né, de ter recebido muitas mensagens de vocês. Vocês foram e sempre são incríveis. Eu só resolvi que eu vou deixar aquele documento arquivado, que eu não. Obrigada, eu não sou obrigada mesmo. Tá feito, mas eu tenho outros em que eu, né, tive essas questões aí de cuidados muito melhores. E, e passou, né? Daqui a um tempo eu vou lá e refaço quando sair aquele novo modernaço. Mas olha só, né? A gente não tá imune a isso. Eu sempre digo que a autoestima é além do corpo, mas a vaidade, ela pode estar ligada a várias questões, inclusive ao corpo. E quando eu me vi deformada naquela foto 3x4, eu fiquei mal. Eu sei que eu tenho olheira, tá tudo certo, né? A gente vai envelhecendo. Aí deu uns melasmas, umas coisinhas e tal, porque eu não tinha. Mas tudo bem, eu sou mais que isso. Você é mais que isso. A sua amiga é mais que isso. A sua irmã, a sua mãe, todas somos. E aí a gente vai escolhendo coisas, né? Essa semana eu vi um post que tava falando da tiazinha, da Suzana Alves, né? Fez a tiazinha, tá com a mesma idade aí que eu, tem 42 anos, e assumiu os cabelos brancos. E as pessoas falando assim, imagina, olha só que diferente ela, né? Com 20 agora, com esses cabelos. Isso é um dilema sempre muito grande. Muito, 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 muito grande. Por quê? Porque a gente pode escolher se você quer ter o cabelo branco ou não. Mas por que as pessoas têm que opinar nisso? Quando que a gente vai parar, né, de fazer esse olhar que machuca, que fere, e que a pessoa já está tendo que lidar com muitas questões. A sociedade com a mulher é muito, muito injusta. Então, se a gente, enquanto mulher, poder, né, ser mais leve, não, não deixar isso no holofote, né, mas sim pensar, poxa, quantas coisas ela fez. Outra coisa que mexeu muito na internet essa semana foi o depoimento da Sabrina Sato, falando de que quando ela saiu do Big Brother, né, que ela fez as fotos para Playboy, que era uma coisa que já era muito óbvia, as mulheres sairiam e iam fazer muito mais que o prêmio, posando para Playboy. E ela falou assim, fiz por dinheiro, fiz por vaidade, e que aquele dinheiro ia mudar minha vida, mas também pensei no impacto que aquilo teria para minha família. E infelizmente a gente ainda, né, encontra muito isso. Assim. Então, uma foto minha do meu ensaio sensual, e eu nem tô com nenhuma foto nua, mas poderia tranquilamente estar, é o meu corpo. E aquela história, meu corpo, minhas regras. Mas as pessoas ainda fazem esse julgamento. Então, acho que vim falar, né, sobre essas questões que são processos dolorosos e que me ajudaram a erguer e olhar e também mostrar que existe vulnerabilidade. A gente não tá bem o tempo inteiro. Né? Eu ainda brinquei com os stories mais cedo. Eu disse, tá tudo bem. Hoje, se você quiser só pegar uma mantinha e tomar um chá e vir aqui bater um papo comigo. Ai, deixa eu molhar minha boca. Por quê? Porque a gente tem que reagir também o tempo inteiro, não. Às vezes é bom dar uma descansada. Agora, se você quiser botar aquele cropped, aquele biquíni, faça. Falei na semana passada, é muito triste ver mulheres escondendo seus corpos na praia. Ver que elas querem usar, mas elas ficam inseguras com isso. Com medo de ser julgadas. E a gente é julgada o tempo todo. Então, se a gente não julgar, isso não quer dizer que não seremos, mas já seremos
menos pessoas julgando. Faz sentido para vocês? Eu acredito que para uma live onde eu sou a única pessoa aqui falando, já falei bastante. Quero agradecer a todo mundo que assiste, que participa, que traz a sua opinião. Quando vocês me mandam direct, sugerindo tema, ou dizendo de coisas que são importantes, eu fico muito, muito feliz. Isso realmente mostra que meu trabalho tá chegando para vocês. E é nesse lugar que eu quero chegar e quero chegar mais longe. Ai, é por vaidade? Não. É porque a gente pode. Esse é o nosso espaço de troca, de ajuda, de informação. Então, quanto mais mulheres aqui se chegarem, mais longe a gente vai. Então não esqueça, esse vídeo vai subir lá pro YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso por você e por nós mulheres. Encaminhe aqui, ó, pegue esse aviãozinho, manda para as mulheres da sua lista. Chamem elas para fazer parte desse nosso espaço. Quanto mais mulheres a gente atingir, mais a gente conversar, mais mulheres a gente se une para ter um mundo que talvez judie um pouco menos. Das ferramentas que eu tenho usado, né, além da terapia, nós falamos muito na live com a Juju, com a Júlia Gouveia, sobre a questão de você fazer a roda da vida. Então, se você ainda não fez, procure uma terapeuta, ou procura no Google, vai fazendo. É a primeira ferramenta para dar start nas coisas que a gente precisa olhar com calma. E esse é a minha diquinha de ouro, vamos dizer assim. Olha para a roda da vida para entender aonde está precisando começar a trabalhar mais forte. Você vai ver como tudo isso muda, como tudo isso abre espaço. Eu aqui falando de roda da vida, chegou o Paulo aqui na nossa live, que foi a pessoa, inclusive, que fez comigo pela primeira vez a roda da vida. Eu já tinha usado outras ferramentas, mas a roda da vida, com esse olhar assim, foi feito com ela. Então, desse lugar aí, né? Meu beijo, meu carinho a você. Que também é outra pessoa, assim, focada em desenvolvimento humano. Maravilhosa. E eu sou muito grata por ser cercada hoje de cada vez mais mulheres empoderadas, com conhecimento para trocar, para multiplicar, para dividir. E aí eu fico aguardando vocês. Na semana que vem, na próxima live, terça-feira tem um vídeo onde eu vou falar um pouquinho mais sobre isso que a gente estava falando aqui. E eu espero vocês. Um beijo grande no coração de todo mundo. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui também, compartilha, manda pra geral. Porque quanto mais mulheres chegarem, mais mulheres a gente vai poder contar, sensibilizar, acolher e se sentir acolhida. Um beijo grande no coração de vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau.